Muito boa noite a todos. É um prazer estar de volta nessa casa. É muito bom a gente estar sempre juntos para fazer o nosso trabalho de união, de articulação entre a gente, dentro da gente e de união com Deus, que é a nossa união fundamental. Não é? Uns parabéns para todos nós por termos escolhido o que é fundamental para a vida da gente nessa noite, que a gente começa a nossa participação nesse trabalho. Nós hoje viemos refletir, fazer uma avaliação sobre como tem sido as nossas vidas, como tem sido as nossas relações, como tem sido as nossas ideias, a que tem conduzido as nossas ideias. Porque as ideias, elas são poderosas, elas vão projetando a gente em direção do que a gente pensa. Desde que a gente é criança, você vê dois garotinhos brincando, duas menininhas brincando, elas já pensam assim, quem você vai ser? Né? Se estiver jogando futebol, quem você vai ser? Aí escolhem os craques de preferência. Se estiverem representando uma cena qualquer, pode ser um ídolo da televisão, pode ser uma imagem qualquer, que a gente vai escolhendo os nossos ídolos, os nossos ideais, quem você quer ser. E nós mesmos, quando encontramos as crianças, nós perguntamos, quem você vai ser quando crescer? Né? O que você vai ser quando crescer? Então a gente o tempo todo está projetando em face das nossas imagens, do nosso pensamento, o nosso futuro. E esse poder do pensamento, ele é muito importante nas nossas vidas e ele não deve ser menosprezado. Nós vamos olhando as coisas da vida, a criança vai olhando o seu pai, a sua mãe, seus tios, seus avós, e vai compondo como aquelas máscaras de papel picado que a gente fazia na escola, de papel machê, né? Cada pedacinho dessa máscara que compõe o nosso rosto tem nome e sobrenome. O que a gente é hoje, ele é um pouquinho do nosso pai, um pouquinho da nossa mãe, um pouquinho dos nossos parentes todos, um pouquinho dos professores que passaram pela vida da gente, um pouquinho dos nossos chefes, dos nossos colegas de escola, de trabalho. E cada pessoa que vai compondo a nossa vida vai como se fosse um jogo de espelhos, refletindo em quem a gente é. De um modo tal que depois que você faz a máscara toda, faz aquela massa de papel e cola e água, você já não distingue mais cada papelzinho, de onde ele veio, qual a cor de cada um, porque tudo virou já uma massa. Nós hoje também, se a gente for falar quem mais influenciou a gente a ser do jeito que a gente é hoje, a gente pode até ter uma ideia de uma ou outra pessoa, mas saber o total mesmo a gente já não sabe, porque isso que a gente é hoje é o resultado de muita coisa. Isso para não dificultar a situação, isso para não colocar o que a gente já sabe através do espiritismo e das vidas sucessivas, que boa parte do que a gente é hoje já vem carregado de outras vidas. Coisa que quem tem 2 filhos em casa já sabe disso. Porque você pode cuidar dos 2 do mesmo jeito e eles vão sair com personalidades diferentes, às vezes opostas, e você não entende como pode sair 2 crianças tão diferentes. Às vezes pode ser até gêmeos que não univitelinos, com a mesma carga genética, que eles vão trazer personalidades diferentes. E de onde é? Se a ciência não explica, porque se a educação foi dada a mesma e a carga genética é a mesma, a ciência não sabe por que as pessoas são tão diferentes. Pois nós, no Espiritismo,
e a ampla maioria da humanidade que aceita as vidas sucessivas, porque no Oriente praticamente todas as religiões sabem que nós viemos de várias vidas e ainda vamos ter diversas vidas. Só essa explicação pode nos fazer compreender de onde veio a personalidade, de onde veio a identidade, e de resto também as antipatias gratuitas. Você não conhece uma pessoa, nunca viu e já não vai com a cara, ou o oposto, nunca viu e já gostou da pessoa. E também os talentos precoces. Como é que pode uma criança, às vezes com 5 anos de idade, sentar na frente do piano e tocar? Coisa que às vezes velho, que nem eu, barbado e careca, já não consegue e talvez não consiga até o final da vida. Tem inúmeras situações que estão colocando na cara da gente. Só tem uma explicação. Onde Deus pode ser justo se uma criança nasce com paralisia cerebral? Onde é que estava Deus? Saiu para tomar um café? O que aconteceu? As doenças de nascença, os talentos precoces, a simpatia e antipatia, o porquê algumas pessoas nascem muito pobres e outras muito ricas, é uma preferência de Deus? Se nós mesmos não aceitamos fazer isso com os nossos filhos, não é verdade? Se tiver 2 bifes na hora do almoço para 3 pessoas, você vai dar um jeito, né, de cortar ali para ficar justo para todo mundo. Se nós não fazemos esse tipo de injustiça, como acusar Deus de ser injusto, de ser mau, de ser arbitrário, de ser de acordo com o momento ele pensa qualquer coisa? Não pode ser assim. É claro que a justiça de Deus, ela não se dá só nessa vida, ela se dá ao longo das muitas vidas, porque ao longo das muitas vidas, todos nós seremos pobres e ricos, todos nós seremos desenvolvidos nas artes e na engenharia e em português e em todas as múltiplas facetas das múltiplas inteligências. É claro que é dessa junção das oportunidades e das possibilidades que Deus nos vai dar ao longo de muitas vidas é que vai ocorrer a justiça de Deus. E é claro também que quem nasce com uma doença de nascença, ele trouxe para a vida dele mesmo uma limitação que veio por causa das suas decisões infelizes. Pessoas que usaram mal o cérebro numa encarnação podem vir com paralisia cerebral em outra, para aprender a dar valor. Mulheres que cometeram muitos abortos numa encarnação podem vir com dificuldade no campo da fertilidade, para aprender a valorizar a maternidade. E eu não estou falando que é assim porque foi assado, porque no Espiritismo a gente não pode cair nesse automatismo. Eu estou só sugerindo possibilidades que às vezes acontecem, outras vezes não, outras vezes é por outros motivos. Mas a justiça de Deus não falha, não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo o que acontece se encaixa de uma maneira perfeita, que às vezes a gente lendo um romance espírita fala: nossa, como é que as coisas podem se encaixar assim? Imagina se nós tivéssemos uma visão mais abrangente de perceber as pessoas em 5, 6 vidas, quando um romance no máximo fala de 2 vidas. A gente ia perceber as situações dos filhos se encaixando perfeitamente na necessidade espiritual dessas crianças e também se encaixando na necessidade espiritual dos parentes, dos pais, dos avós. Todos aqueles que passam e que têm à volta de si uma pessoa, nunca é à toa, nunca é do nada, sempre tem uma razão a respeito disso. Mas nesse processo de amoldamento de quem nós somos, como se nós fôssemos ao mesmo tempo o escultor e a pedra, a ideia, ela é fundamental, porque o escultor olha a pedra bruta e já imagina o que dá para fazer, a obra. O engenheiro, o arquiteto, olha o mapa do terreno que ele tem e vai formando dentro da cabeça dele.
Conforme ele vai formando, depois ele faz o projeto, passa para o engenheiro, e aquele conjunto de ideias um dia vai ser um prédio, uma ponte. A ideia é poderosa. Nós também somos um projeto de nós mesmos. Quem você quer ser quando crescer? O Neymar? Um artista da Globo? Já passamos dessa idade, né? Já passamos dessa idade de pensar que os ídolos é que são felizes. Mas a ideia continua sendo poderosa. Então a pergunta continua igual. Porque a gente também se irrita com as possibilidades maiores que tem, às vezes um parente, um vizinho, gente ruim que nunca se dá mal. Isso acontece? Tem gente ruim que sempre está bem. Não acontece nada de ruim para ele. E a gente vai pensando, o que eu preciso fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer para me realizar? Como alcançar os meus sonhos e as minhas ideias? Aí é que a vida vem e nos protege dos maus sonhos, porque a gente sonha coisa muito errada para a gente mesmo. Nós mesmos às vezes achamos que a felicidade está em ser o homem mais rico do mundo. Teve um brasileiro que colocou isso na cabeça dele: eu vou ser o homem mais rico do mundo. Era uma pessoa tão ambiciosa, tão voltada para ela mesma, que é um homem que ele pegava a sua mulher e colocava uma coleira com o nome dele. É impressionante o que um homem pode fazer, o que uma pessoa pode fazer, de se obcecar. E a gente no Espiritismo fala que os espíritos obsessores perseguem as pessoas. Mas o que nem os espíritos obsessores sabem é que antes de você obcecar alguém, você obceca a você mesmo. Uma ideia de vingança, uma pessoa que está embriagada, que está presa, algemada numa ideia de vingança, ela só pensa nisso. Um viciado em drogas começa o dia pensando nisso e acaba o dia pensando nisso. Um viciado em álcool, um viciado em consumo. Tem gente que não consegue passar 4 horas sem pensar: eu preciso comprar alguma coisa. Nós somos viciados em muita coisa, em chocolate, em sexo. As pessoas, nós ficamos obcecados porque a nossa mente nos determina. E hoje, a passagem que foi escolhida para a gente pensar essa noite foi uma passagem que Paulo, nas suas cartas, orienta as comunidades, porque Paulo é um missionário que passou por diversas cidades espalhando a boa nova de Jesus. E depois de passar por essa boa nova, ele recebia emissários com perguntas: como é que a gente faz, o que a gente faz para ser feliz, como a gente faz para se realizar. E é isso que a gente está trazendo aqui para aqui hoje. Diz Paulo nessa passagem, uma passagem muito simples, ele aconselha os seus seguidores, as pessoas que ele orientava, a serem embaixadores do Cristo. Que nós busquemos como nosso ídolo, nosso modelo, nosso padrão, Jesus Cristo. Não vai ser mais o Neymar, nem o Ike Batista, nem ninguém que o mundo mostra pra gente, porque o mundo adora mostrar gente que parece que é feliz. Aí a Xuxa vai pro Fantástico e fala de uma vida infeliz que ela teve. Aí a gente vê que o homem mais rico do mundo caiu e virou nada o ideal dele. Nós precisamos pensar aonde está a nossa felicidade. Nós que compramos às vezes essa ideia de que o consumo e o dinheiro é que determina quem é bom, quem é ruim, quem pode, quem não pode, quem é feliz e quem não é feliz, esquecendo que pessoas como Michael Jackson não pareciam pessoas felizes. Pessoas como a Xuxa não parecem pessoas felizes. Para uma mulher chegar e colocar no jornal: eu quero um homem para fazer um filho. Lembra dessa época? A gente continua achando que é só ter dinheiro para ser feliz, mas será que é verdade, gente? Será que é verdade?
Jesus tinha muito dinheiro. Ele falou que ele não tinha nenhuma pedra onde encostar a cabeça. Ah, então vamos pegar outro modelo. Buda, Francisco de Assis. Buda e Francisco de Assis têm histórias até semelhantes em muitos aspectos. Eles eram príncipes, filhos de grandes reis, destinados a ser poderosos do seu tempo. Sabe o que eles fizeram? Largaram tudo e foram ser andarilhos, pobrezinhos, que não tinham 3 túnicas para colocar. O que será que acontece? E nós, no Espiritismo? Nós temos como nosso orientador no Brasil o Espiritismo, quem é? Chico Xavier, maior autor de livros de toda a história do Brasil, vendeu mais de 40 milhões de livros. Quanto ele pegou de cada livro desse? Antes de ser lançado o livro, ele ia para cartório e colocava lá com firma reconhecida: toda a destinação dos direitos autorais vai ser para a entidade tal, para o hospital tal, para o centro tal, e tudo isso já era pré-determinado. 40 milhões de livros, R$1 que ele tivesse retido de cada um, R$1 só. Já estava bom, não é verdade? 40 milhões de reais. Quem não quer 40 milhões aí? Pega a cena acumulada, você vai para a fila ou não vai? Então nós precisamos pensar, o céu, Jesus, Deus, está há muito tempo lançando modelos para a gente. Você já viu uma costureira cortando tecido? Você imagina assim, põe aquele tecido em cima da mesa, geralmente mesas largas, mesas grandes, né? Põe aquele corte de tecido em cima da mesa. Aí você fala assim, como é que de um tecido quadrado vai sair um vestido, um short, uma camisa? Como que se faz isso? Não é possível. De onde a ideia, como é que ela vai chegar na realidade? Que é a nossa questão, como é que a nossa ideia vai chegar na realidade? O que é necessário para a costureira cortar o tecido? Ela vai cortando assim? Qual é a parte fundamental para ela saber que formato ela deve cortar o tecido? O que é? A ideia. Ela tem que ter a ideia, mas ela usa um modelo, um molde. Ela usa aquele modelo e aí, conforme a técnica de cada um, ela vai riscar no tecido e depois cortar. Ou então ela já pega a tesoura mais experiente e já vai cortando a volta do modelo. E nós? Como é que nós vamos encontrar a nossa saída, o nosso ideal, o nosso modelo? Kardec perguntou, aproveitou que através de médiums no tempo dele, lá na França, ele estava tendo acesso a espíritos de alta hierarquia. Ele perguntou assim, quem Deus colocou para a gente para nos servir de modelo e guia? Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso molde para cortar o nosso tecido? E a resposta do alto veio, vede Jesus. Nós, a todo tempo, ao invés de ficar correndo atrás de quimeras, de sonhos, de ilusões que depois se desmancham na mão da gente, esses ídolos do mundo, que a gente acha que são felizes porque são bonitos, que acha que são felizes porque são ricos, e a gente nem com 20 plásticas, se a gente tivesse dinheiro, não ia ficar uma Gisele Bündchen, não ia ficar um Brad Pitt. Então a gente está destinado a ser infeliz, porque a minha conta bancária, porque o meu nariz, porque a minha vida nunca vai ser como a dos ídolos. Será? Será que é esse aperfeiçoamento que a gente deve perseguir? O aperfeiçoamento da forma? Ou será que a gente tem um outro caminho, um outro molde, um outro destino para nós mesmos? Jesus foi um molde muito claro. E até hoje as suas lições são totalmente incompreendidas. No roteiro para a nossa vida, ele deixou um roteiro para a nossa vida. E a primeira qualidade que ele falou, que é aquela que abre todas as outras qualidades, é a humildade.
Quem numa passagem de ano fez uma promessa falando assim: em 2016 eu vou ser humilde? Quem foi? Levanta a mão aí. Se ele falou que a qualidade fundamental é bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, nós que nos julgamos cristãos, né? Nós que declaramos que somos cristãos, a gente deveria falar assim, um pai deveria chegar para um filho e falar: filho, eu gostaria muito que você aprendesse a ser humilde. E isso é muito raro ouvir, é muito raro a gente valorizar essa ideia. Uma segunda bem-aventurança, o segundo passo para a nossa evolução, Jesus falou assim: bem-aventurados os que sofrem. Quem foi então que pediu em 2016: eu quero sofrer bastante? Alguém aí? Agora mesmo é que não tem. Agora mesmo é que não tem. É claro que Jesus não queria que nós sofrêssemos, mas é bem-aventurado aquele que se esforça, aquele que está em processo de crescimento. Se você vai numa escola e vê alguns meninos que estão sempre brincando e outros que estão sempre estudando, os que estão brincando estão rindo, estão ou não estão? Os que estão estudando estão sérios, concentrados. Se você for só pela superficialidade, só pela aparência, quem é o feliz? Se for só pela aparência, quem é feliz é quem está rindo. Só que passa 10 anos, eles estão no concurso público. Quem você acha que vai rir? Então, Deus, Jesus, olha a felicidade, não só a felicidade imediatista, do momento, aquela que a criança pede o que quer na hora que quer e tem que ser atendida. Deus vai mimar seus filhos? Será que Deus é um pai e uma mãe que mimam os seus filhos? Claro que não. Ele vê longe, Ele quer que a gente seja feliz, mas não só aquela felicidade do eu quero, do tirano do supermercado. Já viu criança que é tirano do supermercado? Você vai, a mãe tenta andar com o carrinho no meio, a criança dentro do carrinho, o carrinho no meio, mas o bracinho vai catando. Quase que pegou um suco. Vai pegando. Por quê? Porque ele foi ensinado, aquela criança foi ensinada que tem que fazer o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Nós parecemos criancinha tirando do supermercado. Quando a gente reza como? A gente não faz pedido? O pedido que a gente faz não é concreto? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que meu filho passe no Enem, que ele passe no concurso, que aconteça isso, que aconteça aquilo. A gente não faz isso? Será que é certo isso, gente? Eu gosto de comparar o paciente entrando na sala do médico, e antes que o médico fale qualquer coisa, ele já fala o diagnóstico que ele tem. Não, doutor, eu tenho isso. Daí pega o bloco na frente do médico, traz para ele, pega a caneta do médico e começa a escrever: medicamento tal, tantas vezes. Depois ele põe um outro medicamento tantas vezes, o outro medicamento tantas doses. Pega o carimbo do médico, põe embaixo e fala assim: o senhor assina aqui, por favor? Aí o médico olha para ele assim: não, o senhor assina aqui, porque se o senhor não assinar, o homem da farmácia não me vende o remédio. Vocês imaginam uma cena assim? É possível isso acontecer? Alguém faria isso? Mas por que a gente faz com Deus? Por que a gente apresenta para Deus a receita pronta? Por que a gente se apresenta para Deus como se nós soubéssemos o que é bom para a gente? Com arrogância, ao invés de falar assim: Pai, eu não sei o que é melhor para mim, mas que no dia de amanhã eu consiga fazer a vontade do meu Pai. Porque Jesus nos ensinou no Pai Nosso a falar o quê? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só que isso a gente fala que nem canto hino nacional. A gente fala no automático. Ai, Maria, cheia de graça, a gente fala que Maria é mãe de Deus. Se Maria é mãe de Deus, Maria veio antes de Deus. Se Maria é mãe de Deus, veio antes de Deus. Mas como que alguém pode ter vindo antes de Deus? Se alguém vem antes de Deus, é mais Deus que o Deus. Não é possível.
Porque Deus é eterno, mas Maria veio antes de Deus. A gente reza e fica falando as coisas sem pensar. E fazer a coisa sem pensar é jogar fora a oração. A oração só tem força se a gente pensar, se a gente sentir. Então, hoje, nessa noite, vocês vieram até um lugar que estimula a fé raciocinada. Por isso que o espírita tem tantos livros, por isso que o espírita é chamado a estudar a vida. Não basta viver, nós precisamos entender. Nós temos que entender a dor, entender as dificuldades, entender o sofrimento. Não é à toa que o Espiritismo foi lançado ao mundo com um livro que tem 1019 perguntas e respostas. Começando com uma simples assim, olha, o que é Deus? Pergunta de criança, não é verdade? O que é Deus? As perguntas mais viscerais você vai encontrar lá. E não é à toa. Nós não estamos mais na idade de aceitar um sacerdote falar pra gente assim: o seu filho é excepcional porque Deus quis. Seu filho morreu porque Deus quis. Você tem um câncer porque Deus quis. Pô, que Deus é esse? Que Deus é esse que permite o terrorismo, que permite uma menina ser estuprada por 30 homens, que permite os maiores absurdos? Cadê Deus? Não basta mais, nós precisamos entender por quê. Nós precisamos entender como a justiça de Deus trabalha e opera nas diversas vidas e na nossa vida. E isso, você estudando, você refletindo nos livros, mas refletindo na vida, a gente vai poder aceitar a ideia de Deus, aceitar melhor as dores, digerir e aproveitar a lição. Você pode até rir menos que as pessoas que vão para balada todo final de semana, ou que vêm à noite, em vez de estar aqui, está bebendo chopp no bar. A gente pode até rir menos, aqui ninguém está rindo, né? Lá no bar deve ter mais gente rindo. Mas e a longo prazo? E a tua saúde espiritual? E a tua condição existencial? Quem vai melhorar? Será que a gente fica mais feliz com Brahma na barriga? Ou será que a gente fica mais feliz com Jesus no coração? Obrigado.